Olha, e eu queria muito que você falasse para nós como que foi essa experiência. Eu tenho certeza que é horrível, mas eu já ouvi também falar muita coisa bonita sobre a convivência de vocês na Papuda, na Colmeia. Vocês tentaram humanizar no máximo a convivência entre vocês. Eu soube de orações e ajuda mútua. Eu gostaria muito que você contasse para a gente como foi essa experiência dolorosa. Olha, Fátima, eu posso garantir para você, eu vou me ater especialmente ao pessoal que esteve comigo na Papuda, né? Eu passei a ter Sim, contato com as meninas que estiveram presas na colmeia sim. após a minha saída, após o meu retorno para São Paulo, né? Eu sabia que existiam centenas e centenas de meninas presas na colmeia, mas o presídio da Papuda, onde nós tínhamos, né, a nossa ala masculina e a feminina, era muito distante, nós não tínhamos contato, né? A Uhum. gente só soube mesmo, eu só passei a ter contato com elas porque elas passaram a me conhecer a partir de alguns colegas que já haviam saído antes de mim. Então, o que eu posso dizer para você é que o nosso convívio entre as pessoas que estavam no QG de Brasília, em sua maioria, esse pessoal que foi preso, era um convívio até, de certa forma, tranquilo, né? Existiam ali um ou dois que queriam criar algum tipo de problema, que não entendia exatamente o que estava acontecendo, mas, em geral, a maioria mantinha um convívio até amistoso, até tranquilo, né? Eu posso dizer para você aqui que o que não era tranquilo era justamente você estar inserido num ambiente do qual você não faz parte, né? Eu costumo dizer que essas pessoas que foram presas reiteradas vezes por crimes de latrocínio, de homicídio, enfim, tráfico de drogas, me parece que eles são ambientizados com aquele local, então eles não sentem tanto. Eu confesso para você que eu senti bastante, assim como outros colegas, né? Durante os 70 dias que eu fiquei preso, eu dormi 70 dias no chão ao lado de um vaso sanitário, porque quando eu entrei na cela, era o local, o que restou, né, de local dentro da cela, porque quando eu cheguei já tinham cerca de 25, 26 homens que eu nunca vi na minha vida, pessoas que foram presas do país inteiro. Então, obviamente, essas pessoas chegaram na cela antes de mim. Eu cheguei no presídio por volta de 5h30, 6 horas da tarde. Então, a cela já estava lotada e, obviamente, o pior lugar ficou para mim. Ali eu fiquei 70 dias dormindo no chão ao lado de um vaso sanitário, 70 dias com uma única roupa dada pelo presídio, que eles tiraram a nossa roupa, e 70 dias comendo o pior do que você possa imaginar, uma comida péssima, onde nós víamos lá relatos de que essa comida, dentro dessa marmita, apareceram fios de cabelo, agora recentemente, no ano passado, pedaços de rato, vidro, uma comida que não tinha tempero nenhum, que era impossível você engolir, era impossível. Nós fazíamos assim, fechávamos os olhos e tapávamos o nariz para poder comer, porque se nós ficássemos doentes no presídio, seria infinitamente pior, porque nós não tínhamos atendimento médico. Para você ter uma ideia, eu tenho 1,80 m de altura, o meu peso normal ele oscila entre 73 e 74 quilos. Eu saí do presídio com 13 quilos menos. Então, quando eu tive a oportunidade de me olhar no espelho, quando eu recebi o alvará, e aí levaram a gente até a sala para pegar as nossas bolsas que ficaram apreendidas quando nós entramos, que eu tive a oportunidade de me olhar no espelho pela primeira vez depois de quase 90 dias, eu confesso que eu fiquei bem abalado, chorei muito, porque eu perdi muita massa muscular, mas diante de tanta atrocidade, eu posso garantir para você que o meu psicológico ficou, eu posso garantir aqui 90%. E exatamente utilizando desses 90% de equilíbrio psicológico, eu ainda, graças a Deus, consegui ajudar muita gente, consegui manter o equilíbrio de muitas pessoas, porque garanto para vocês, que 90% dos meninos que estavam presos comigo eram pessoas muito simples, pessoas muito humildes, e viam em mim, como jornalista e até como profissional do direito também, um braço, um ombro para se apoiarem, para dizer, olha,
você tinha que estar aqui. Essa é a frase que eu mais ouvi no presídio. Deus não te colocou aqui por acaso. Marcos, e hoje... deixa eu só te interromper um pouquinho, porque eu tenho uma pergunta aqui que eu não estou conseguindo deixar de fazer para você, como jornalista que também sou, e tem a mesma visão que você tem da nossa categoria. Mas me explica uma coisa, você está contando como é que foi a sua experiência no presídio, mas qual foi o gravíssimo crime que você cometeu? Como é que você foi para lá? Porque você deve ter cometido um crime muito grave para ter sofrido uma punição como essa, né? Explica para a gente, por favor, qual foi o crime que você cometeu. Então, o crime que eu cometi, o Galvoso, foi exatamente ser jornalista, ser repórter. Né? Nós, aqui no Brasil, você deve ter esse conhecimento, nós somos protegidos pela DPF 130, que nos dá total isonomia e liberdade de imprensa. Isso não foi respeitado. Eu estava em Brasília cumprindo as manifestações. Eu fui para Brasília com o objetivo de dar voz àquelas pessoas, escrever um livro e produzir um documentário. Foi isso que me levou a Brasília 2 vezes. E mesmo me identificando como jornalista, mesmo sendo uma pessoa pública, né, porque trabalhei nos principais veículos de São Paulo. Eu fiz TV Globo, fiz CBN, Rádio Globo, Rede TV, SBT, Record, enfim, eu não sou uma pessoa desconhecida. E ainda assim, me identificando, ainda assim, o meu direito, né? E aqui, Galvoso, eu não estou me colocando em condição especial, não. Não estou mesmo, porque essas pessoas que estavam lá também foram presas ilegalmente, injustamente e sobretudo, imoralmente. E eu, infelizmente, fiz parte de tudo isso, né? Ontem eu usava essa expressão infelizmente, hoje eu falo felizmente. Por que eu falo felizmente? Porque ninguém me contou. Eu vi tudo o que aconteceu. Eu sei exatamente tudo o que aconteceu e posso garantir e falar com total propriedade de tudo o que aconteceu no 8 de janeiro. E essa história, ela será contada em um determinado momento, e eu tenho certeza que será num futuro muito próximo. Eu tenho absoluta certeza que a nossa função, a nossa missão enquanto comunicadores é, sobretudo, levar a verdade. E eu estou aqui para falar a verdade. E é essa verdade que incomoda o sistema. Então, talvez essa seja a resposta para você, Galvoso. Né? Nós, jornalistas, incomodamos o sistema. Marcos, eu queria saber, assim, como a lei, né, você conseguiu esse feito de sair como candidato a vereador por São Paulo, que eu acho extremamente importante a sua presença na vereança de São Paulo, que é o meu estado, e eu estou torcendo muito para que o melhor sempre aconteça por São Paulo, e não só para o Brasil todo também, mas eu sei que muitos que foram presos estão proibidos disso, daquilo, rede social e tal. Por que você, desculpa a pergunta ignorante, mas por que você está tendo esse privilégio? É isso que eu queria saber diante da lei. No que diferencia você de outros? Na verdade, eu trocaria, Fátima, se me permite, a palavra privilégio por coragem. Tá. Eu trocaria essa palavra por coragem. Ou talvez você não entendeu. Assim, o que diferencia o seu processo de outros que foram presos, que não podem usar rede social, que não pode falar em público, não pode dar entrevista, e você, além de estar podendo fazer tudo isso, você ainda está candidato. Seria essa a minha pergunta. Aonde, diante da lei, a sua prisão foi diferente, está sendo tratada diferente dos demais que estão refugiados, estão proibidos, estão perseguidos e tudo mais. Não há diferenciação nenhuma, Fátima. O que acontece é o seguinte, por todo o protagonismo, e eu vou usar essa palavra protagonismo com muito cuidado para não soar como arrogância, né? Mas coloco aqui com todo cuidado. Com todo o protagonismo que eu tive lá na Papuda, justamente porque eu coloquei o dedo na ferida e apontei todas as ilegalidades, denunciei os agentes públicos, denunciei todos os servidores públicos, porque eles certamente podem estar nos ouvindo aqui, e eles sabem que eles estão cometendo crime. Eles sabem que o servidor público que cumpre determinação ilegal ele incorre, no mínimo, em crime de prevaricação.
Então, todo agente público, desde delegado até o mais simples agente, eles estão cumprindo determinações legais que são aí determinadas pelo judiciário brasileiro. Né? Todos esses processos, eles são robustos e são recheados de ilegalidades. São mais de 40, 60 nulidades nesses processos. Então, esses processos não têm amparo jurídico nenhum. Eles serão anulados em algum momento. Assim que a ordem jurídica voltar ao Brasil, esses processos serão anulados. Então, em função da ida de senadores, deputados, quando passaram a ter autorização para nos visitar, numa dessas visitas, estiveram lá Malta, o senador Malta e o senador Girão. E o Malta acabou me reconhecendo do vídeo, porque eu já tinha entrevistado ele em São Paulo quando eu fazia Band. E ele ficou estarrecido quando me viu preso, acabou pegando meu telefone e eu fui um dos únicos indicados para a CPMI. Porém, a dona Elisiane Gama barrou a minha oitiva, obviamente por entender que eu, como jornalista, poderia ter material suficiente para provar todas essas ilegalidades. Ou seja, a partir dali começou-se, então, um alinhamento. Marcos, você é uma pessoa preparada e você precisa nos ajudar. Eu nunca tive nenhuma ambição política, né? O meu trabalho com política, eventualmente, sempre foi ligado a trabalhos na comunicação, como assessor de imprensa ou fazendo assessoria de imprensa, mas nunca tive envolvimento político com isso, diretamente com política. E lá, enquanto nós estávamos presos, nós tínhamos uma ideia, né, do que estava acontecendo. Quando eu tive o meu alvará de soltura, aqui no ambiente externo, você começa a entender que você precisa fazer alguma coisa, que você não pode ficar de braços cruzados assistindo a banda tocar, e quando a ilegalidade bateu na tua porta, né, quando você é preso ilegalmente, você acende o seu start. Você diz, opa, o que está acontecendo, o que aconteceu comigo? E aí eu passei a ouvir melhor, né, esses convites. E aí passei a analisar, né, toda essa situação e entendi que a minha parte, né, como personagem direto desse processo, para contribuir com essa mudança, é de extrema importância. Eu comecei a entender que eu precisava, né, dar uma resposta a esses malfeitores, a esses ditadores que estão tentando nos calar.